Paz do Senhor, irmãos. Graça e paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez, ok? Lembrando, se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva. Só clicar em se inscrever. Clica no sininho que ativa a notificação. Quando tiver novidade no canal, você recebe a pequena notificação. E dá o seu like, deixa o seu like, que é muito importante. Porque a plataforma YouTube entende que o canal tem alguma relevância e passa a indicar esse canal para outras pessoas de acordo com o tema. Okay? Isso é muito legal, ainda mais porque o canal Caminhos Retos aqui é para levar a palavra do Senhor adiante. Nós vamos falar do Evangelho, ok? Eu sempre uso, na maioria das vezes, essa Bíblia aqui. Almeida, revista e atualizada, segunda edição. Sugiro sempre que você acompanhe com a sua Bíblia, ok? Nós temos aqui outro também, aqui, essa aqui. Tem NVI, NTLH. Sugiro que você acompanhe com a versão que você tem. Às vezes muda uma palavra aqui, outra ali, mas a palavra de Deus continua, ela é imutável. Hoje nós vamos falar do tema Deus está no controle. É um tema muito atual e serve para todas as respostas, né? Porque nós vivemos num momento de pandemia, né, de vírus, de corrida atrás de vacina, guerra política, né? E muitas pessoas imaginam, principalmente as que não acreditam no nosso Deus, que se existe um Deus, por que ele permite? Se existe um Deus, por que ele permite isso? Por que ele permite certas coisas? E nós temos aqui a resposta está aqui, irmão. E ele permite mesmo, porque ele está no controle absoluto, sempre. Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis, e tudo que nelas há, entendeu? Então o homem, quando cria alguma coisa, inclusive vacina, o próprio vírus, foi criado de coisas que já existem, que Deus criou, tem matéria-prima, que nós nem conhecemos ainda, irmãos. Apesar de tanto tempo que existe já esse planeta, não existe esse mundo como o conhecemos, tem muita matéria-prima que a gente não conhece ainda vai passar a conhecer. E coisas que eram invisíveis para nós ainda são, mas nós já sabemos que existe, como Bluetooth, Wi-Fi, essas coisas assim, de modo popular falando, né? Mas hoje nós vamos falar a respeito disso, que apesar de todas essas coisas, Deus está no controle. Ele está no controle absoluto o tempo todo, irmão. Pode acreditar. E para começar isso, porque muita gente não acredita. Outras pessoas têm dúvida, outras pessoas acreditam. Poucos são os que acreditam. Mas alguns têm dúvidas e muitos não acreditam. Aqueles que têm alguma intenção de quer entender, quer se inclinar, quer se converter, né? Quer entender do nosso Deus, do Deus que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e tudo que neles há, e sustenta. Está no controle o tempo todo. Ele está no controle. Nós vamos começar pelo livro de Tiago. Todos o que nós vamos falar está nessa barrinha aqui. Depois você pode já se adiantando na Bíblia. Se você não tem controle de achar rapidamente, não tem importância. Nós temos paciência. Toda a Bíblia tem assim no início, ó, tem o índice. Okay? E aqui você acha o livro e a página onde está. E hoje nós vamos começar aqui por Tiago. Por quê? Porque aqui diz como obter sabedoria. A gente, quando não está entendendo, tem coisas que a gente não entende. Então a gente pede a Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Em Tiago, na Epístola de Tiago, que não é o apóstolo, né? Só para tirar uma pequena dúvida rapidamente. Esse Tiago é um dos irmãos de Jesus que não criou nele, passou a crer, se converteu, virou um pregador excelente, escritor, enfim. Em Tiago, aqui na Epístola de Tiago, diz assim, no versículo 5, como obter sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhe prospera. Esse lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ela mexe para lá e para cá, mas não faz nada, não acontece nada. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa que é inconstante em todos os seus caminhos, entenda bem.
Aqui diz que o homem inconstante em todos os seus caminhos, que é semelhante a ondas do mar, movidas pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Não vá dessa forma, porque não vai conseguir. Então, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. Então, para a gente começar a entender, porque as coisas de Deus, irmãos, nós estamos falando aqui da palavra de Deus, e de que Deus está no controle o tempo todo. Essas coisas são coisas espirituais, nós estamos falando de coisas espirituais. Então, há necessidade do entendimento espiritual, porque as coisas se discernem espiritualmente. Nós temos que entender espiritualmente. Se preparar, pedir a sabedoria a Deus, porque a sabedoria não é o que você estuda no colégio, as faculdades, os pós-doutorados, PhD, não. Isso tudo são conhecimentos. Sabedoria é na forma de você usar o conhecimento que você tem. Então, cada um tem um certo conhecimento, desde o mais humilde até o mais doutorado, ele tem a sua capacidade, né? E tem Deus que dá os dons e capacidade para os homens que um dia constroem essas coisas. Celulares, computadores, aviões, foguetes, enfim. Aqui diz aqui, continuando, né? As circunstâncias terrenas são transitórias. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Não tem problema de ser humilde, a dignidade é que importa. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Não é por ser rico ou ser pobre, já viu que não tem nada a ver, né? Que o irmão, o humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Porque não adianta o dinheiro. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, irmão? Só para dar um entendimento. Então, para a gente começar a entender. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim, que, falando da apostasia dos últimos tempos, né? Que tem acontecido, irmão. A gente vê muita gente abandonando a igreja. Essa pandemia mesmo, ela já fez muita gente não sair da igreja, nem voltar. E nem vai para outra. Ou então vai para uma coisa pior, entendeu? Mas aqui diz assim, 1 Timóteo, no capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, porque eles, não adianta você nem falar para eles que estão errados, porque eles cauterizaram a própria consciência. Então, o que eles falam, o que eles levam as pessoas, são levam para o engano, porque nem eles sabem que estão indo para o engano. Porque diz assim, que eles cauterizaram a própria consciência. Então, as pessoas são, diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos é o que nós estamos vivendo, tá, irmão? Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. As pessoas estão seguindo isso. E a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então não se deve ir atrás de qualquer doutrina, irmãos. A igreja tem se tornado um alvo muito grande desses charlatões, desses falsos mestres, desses fraudulentos, obreiros fraudulentos, né? Que muitos se dizem bispos, muitos se dizem pastores, outros se dizem apóstolos, né? E cada pai apóstolo, cada um quer ser maior do que o outro, como se fosse possível isso. Os apóstolos acabaram lá, Jesus escolheu pessoalmente os 12, depois Paulo, e acabou. Essa coisa de surgir hoje porque um teve uma visão, porque alguém teve um sonho e alguém virou apóstolo, você tem que parar com isso, irmão. A igreja está virando comércio, estão vendendo coisinhas, vendendo óleo, vendendo objetos. Tem que parar com isso.
Isso causa toda essa reboliço que a gente vê e atinge todo mundo. Atinge o cristão, atinge o ateu, atinge todo, não importa, a classe política, a cor, credo, religião, nada. Atinge todo mundo. Agora, os que estão na fé, onde eu quero chegar, de que Deus está no controle, o nosso Deus, a quem tem o Deus como fortaleza, como refúgio, e está seguro e confia nele, passa por essas coisas com mais tranquilidade. Ainda mais sabendo que mesmo que morto viverá. Porque Jesus disse isso. Quem crê em mim, mesmo que morto viverá. Então é nessa fé que nós vamos. Então, nós vamos continuar. Agora nós vamos para Hebreus 12, versículo 4. Tá ok, irmãos? Para falar, hoje o tema é Deus está no controle. Então vocês sigam o raciocínio, né, o discernimento para entender o que está se passando hoje em dia, o que se passou na história, porque muita gente lembra das coisas, né, estuda e vive. Então diz assim, que aqui no versículo 4, tem como subtítulo assim: as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Então, os filhos de Deus, existem as provações. Ele mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tranquilo, eu venci o mundo. Né? E vinde a mim todo aquele que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. É uma promessa de Jesus, nós não precisamos chegar. Né? E aqui diz assim, que os filhos passam por provações também. As provações revelam o amor paternal de Deus para seus filhos. Continua no versículo 4, em Hebreus 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação de como a filhos discorre convosco. Da responsabilidade de ser filho, né? Ser filho requer uma obediência, requer, né, um respeito ali. Estais esquecidos da exortação de como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, né? Diz que é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Né? Qual filho que o pai não corrige? Se não corrige, está errado. Mas, se estáis em correção de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois nossos pais, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia, né? De cada momento, de acordo com uma ação, o pai, opa, está errado, faça isso, não faça isso, faça aquilo, corrigia. De acordo, né? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, que é o que queremos. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Ninguém gosta de disciplina, né, irmãos? Venhamos. Mas aqui diz que é necessário. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Porque Deus está no controle o tempo todo e Ele é o nosso justo juiz. É o nosso Senhor, é o nosso Senhor, nosso Deus. Ele é tudo. Agora vamos lá para assim, uma coisa interessante, para mostrar que Deus está no controle o tempo todo e Ele, às vezes,
por muitas vezes na Bíblia aparece ele levantando governadores, levantando reis, para castigar o seu povo, castigar seus filhos. Ele já levantou, já fez isso, nós vamos passar aqui. Tem várias passagens, eu vou falar de algumas aqui. Uma delas foi aqui em 1 Samuel, versículo 5, capítulo 5, desculpe, capítulo 5, aqui no versículo 6, né? Mas eu vou ler um pouco antes, só para a gente dar um engajamento. Isso aqui aconteceu quando a arca é tomada, os sacerdotes são mortos, o sacerdote Eli, o Ofni e Finéias são mortos. A morte do sacerdote Eli, quando ele soube que a arca tinha sido levada pelos filisteus, ele morreu. E a arca foi levada para a casa de Dagon, que onde era o deus deles, né? Para uma cidade chamada Asdod. Eles adoravam, tinha vários deuses deles lá, lógico que não existe nenhum, só existe um Deus, que é o único Deus, criador de todas as coisas. Mas esse povo pagão, eles adoravam outras coisas, tinha um deus dele lá chamado Dagon, né? E a cidade de Asdod. Mas olha só, porém, a arca foi para lá, né? Eles, na guerra, pegaram a arca e levaram. Mas Deus, porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod. Os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Tanto na cidade como em todo o território. Tumores, irmãos, aqui nós estamos falando de hemorroidas. A cidade toda ficou com hemorroida. Todas as pessoas da cidade tiveram hemorroidas. E depois começou a ter uma praga de ratos também, muitos ratos, demais. Eles não davam conta de combater isso. E as hemorroidas que... terrível, né? Desde o pequeno até no versículo 9. Depois de terem levado a mão ao Senhor, foi contra aquela cidade com muito grande terror. Pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhe nasceram tumores, nasceram hemorroidas, irmãos. E no versículo 12. Os homens que não morriam eram atingidos com hemorroidas, e o clamor da cidade subiu até o céu, porque eles clamavam de desespero. E Deus ouviu o clamor deles, apesar deles estavam fazendo besteira. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. E eles estavam doidos para se livrar da arca, devolver de qualquer jeito. Eles viram o que tinham feito de errado. E o que eu estou querendo assim, mostrar de que Deus está no controle o tempo todo, sempre esteve. E que às vezes vem coisas que nós não entendemos como correção do Senhor. Quer dizer, ele por uma coisa aqui, ele castigou uma cidade inteira com 7 meses de hemorroidas e praga de ratos. Até que eles resolveram devolver a arca, e os adivinhadores dele lá, os sacerdotes deles, né, disseram assim: quando enviar a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-las a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações de vossos tumores e dos vossos ratos. Então eles mandaram a arca da aliança de volta, fizeram tumores de ouro, né? E ratos de ouro também, porque eles acreditavam nisso. Foram orientados pelos sacerdotes deles e botaram numa caixa ali do lado da arca e para devolver. Então, isso foi uma vez que Deus castigou uma cidade inteira, né? Porque estavam fazendo o que não lhe agradava, né? E nós vemos hoje esse monte de coisas que chamam de igreja do Senhor, o nome de Deus, blasfemando, fazendo coisas horríveis, que certamente não está agradando a Deus. E as pessoas que fazem isso não têm o menor temor, eles nem acreditam, porque se eles acreditassem um pouquinho, eles não fariam o que eles fazem. Estão fazendo mercado, virou comércio, virou franchise, né? A pessoa vai abrir franquia.
É a igreja abrindo e levando muita gente, como diz aqui na outra parte que eu li. Muitos serão enganados. E está acontecendo isso. Jesus está às portas, nosso Deus está às portas, está voltando. E tudo isso está acontecendo e as pessoas têm que prestar atenção. A segunda reis, vou falar rapidamente. Quando Deus levantou um governante, o Nabucodonosor, todos lembram da Babilônia, ou já ouviram falar da Babilônia, que virou até novela esse tema, e tem sido muito levantado ultimamente, né? Nabucodonosor levantou os babilônicos para destruir Jerusalém, pegar e levar como escravos durante 70 anos. Isso foi estabelecido. O profeta Jeremias falou. Depois Daniel, teve para Ezequiel na época. Muitos sabiam do que ia acontecer, não tinha jeito de contornar a situação, porque tinha sido uma decisão de Deus, eles sabiam disso. O governante, o rei Nabucodonosor, não. Era tirano, era matava as pessoas, ele tinha um certo respeito, porque ele mandou separar, que não fizesse mal nenhum a Jeremias, que fizesse pelo contrário, tudo que ele pedisse, e ele mandou separar também os mais jovens, os mais instruídos, os nobres, né, o pessoal da nobreza, mas viraram todos escravos, né, por 70 anos. Isso foi a ordem de Deus, eles seriam escravizados por 70 anos. Jerusalém foi destruída, ficaram praticamente quase nada, só muita gente que não serviam para quase nada, muito velho, doente, enfim, e levaram tudo que era bom, o tesouro, inclusive cortaram as peças do templo e tal, mas isso é outra história, fica para outro dia. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês, sobre a questão de que Deus está no controle, apesar de tudo que acontece à nossa volta. Nós temos que perceber que Ele está no controle de tudo, absoluto, o tempo todo. Então nós vimos aqui, na questão da Arca da Aliança, que Deus feriu a cidade inteira por 7 meses com hemorroidas e praga de ratos. Em outra passagem, aqui em 2 Reis, nós vimos que Deus levantou Nabucodonosor para destruir Jerusalém e levar todas as pessoas para o cativeiro, que ficaram durante 70 anos. Isso foi predito pelo profeta Jeremias, depois Ezequiel passaram nessa época. Eles foram os profetas dessa época, muitos outros. Inclusive, o Nabucodonosor foi levantado por Deus, disse para não fazerem mal nenhum a Jeremias, pelo contrário, fazer tudo que ele pedisse, e que levassem, não fizessem mal também ao Daniel, aos irmãos, aos amigos, profetas, enfim, eles tinham muito respeito com isso. Mas foram escravos, ficaram durante esses 70 anos servindo a Babilônia. Depois, passados 70 anos, Deus levantou outro governante e os libertou, não importa o que aconteça. Às vezes a gente não entende, diz, meu Deus, por que acontece isso? Por que aconteceu aquilo? Uma pessoa tal, mas Deus está no controle, pode acreditar. Agora vamos para Mateus 24, versículo 10, do 10 ao 14. É uma passagem pequena, mas que vai nos dar um entendimento, ajudar no entendimento dessa mensagem de hoje, de que Deus está no controle o tempo todo. Deus está no controle. E aí as pessoas duvidam, né? Porque vê essas igrejas igrejas gigantescas, parecendo circo, né? E aqui tem uma explicação, que diz assim, aqui Jesus está falando de quando ele viria, do princípio das dores e tal, e eles começaram a perguntar, dizem, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, Jesus falando, vede que no versículo 4, e ele lhes respondeu, vede que ninguém, Mateus 24, desculpa, Mateus 24, estão pegando aqui do versículo 3, o princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe disseram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras,
Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então serei atribulados e vos matarão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, aí onde nós queremos chegar, que é o ponto-chave do texto. Eu sugiro sempre, irmãos, que quando vocês pegam uma mensagem assim, pegou um capítulo, leia o capítulo todo. De preferência, leia o livro todo. Porque eu estou querendo, nós estamos refletindo aqui sobre o tema de que Deus está no controle. Então eu estou dando algumas passagens, nós refletindo sobre algumas passagens a respeito desse tema, de que Deus está no controle. Mas a Bíblia, é bom você pegar o livro e ler um livro todo, né? Bateu o olho num capítulo, leia o capítulo todo, para não ficar alguma coisa fora do contexto, entendeu? Aqui nós chegamos no versículo 10, que diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Aqui nós entendemos o seguinte, irmãos: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não pode perseverar só um pouquinho, não pode ir só um pouquinho, tem que perseverar até o fim. Até o fim. Quando é até o fim? Até o fim dos seus dias. Porque quando Jesus virá, pode ser nessa geração, pode ser na outra, pode ser na outra, daqui a 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Não se sabe. Ele falou que virá assim, ó, rapidinho, como um raio, do ocidente ao oriente. Bom, e aí depois não tem tempo de mais nada. Tem tempo enquanto nós estamos vivos. Enquanto você está vivo, há esperança. Não se preocupe. Tem gente que diz assim: ah, não, mas eu não tenho mais jeito não, eu pequei muito, eu sou um pecador miserável, eu vou para o inferno. Não, há salvação, irmão, há salvação. Porque Deus está no controle. Apesar de tudo isso que está acontecendo na nossa volta, as coisas acontecendo, Deus está no controle. E se você se achegar a Ele e tê-lo como pai, Ele vai receber como filho. Pode ter certeza. Porque assim a palavra nos ensina. E é a palavra de Deus aqui. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E aqui diz assim: levantar-se-ão, no versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Não enganarão a alguns, não enganarão um bocado, não enganarão um pouco. Não, enganarão a muitos. Assim está escrito. E aqui também tem outra coisa. Assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quando fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, nós imaginamos num ambiente que tem 100 pessoas. Aí, de repente, quase todos foram embora. De 100 pessoas, tá, irmão? Só um exemplo. Então, a gente imagina o quê? Pô, tinha 100 pessoas, foram embora quase todos. Quantos ficaram? Ficou um pouquinho. Ficou um pouco, umas 10 pessoas, talvez menos, né? De quase todos. Então aqui diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, que está se multiplicando, a gente vê isso, cada dia mais sem vergonhice. São as redes sociais, as empresas de comunicação, as novelas, os filmes, tudo isso vem a maioria destruindo a família, está invadindo o seu lar, invadindo sua família, está fazendo um estrago enorme. Mas nós temos a certeza de que existe um Deus Todo-Poderoso, que criou todas essas coisas e está no controle. Ele está no controle. Então, é o nosso Pai que está no controle. Nós não temos que temer nada. Muitas pessoas ficam malucas aí, atrás de que a vacina logo, por causa do coronavírus, é um desespero muito grande. Isso já aconteceu em várias partes
na nossa vida. A Bíblia explica em várias partes. Teve as pragas do Egito, teve muitas coisas que Deus lançou contra o povo para castigar uma população inteira. E esse vírus está no controle absoluto também. As pessoas falam, não, que Deus traga logo uma vacina. Quando Ele quiser, vai vir uma vacina. Né? E as pessoas ficam querendo tomar qualquer coisa. Não, aplica aí. Aplica aí, não, aplica aí. Sabe, sem saber e sem buscar pelo raciocínio de que, poxa, isso está sendo criado às pressas. A gente não pode fazer parte de um experimento. Isso aí é teste, você cobaia, porque as farmacêuticas, as fábricas, as fabricantes de vacinas, elas botaram isso em contrato de que não se responsabilizam indefinidamente por qualquer efeito colateral que venha a acontecer. Então, quando a pessoa toma vacina, ela está ciente daquilo. As mídias estão falando isso, eu não vi ainda, mas já vi bula, as pessoas publicam bula do remédio dizendo isso, que a farmacêutica não se responsabiliza, não. Isso é uma novidade, está feito ali, a pessoa toma, é problema dela. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então será o fim. Só para encerrar, nós vamos agora lá para 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 11 a 14. É uma passagem muito conhecida, mas que serve muito bem para finalizar essa nossa mensagem de hoje. Que o tema é: Deus está no controle o tempo todo. E Ele está mesmo. E diz assim: isso aqui foi a aliança do Senhor com Salomão, ok? Mas lá mais adiante, eu vou ler do início, 2 Crônicas 7, versículo 11, do 11 ao 14. Do 14 é que fala mais a parte, mas eu vou ler do início para a gente poder sempre dar o engajamento. Essa aqui tem como título a aliança do Senhor com Salomão. Porém, lá depois ele fala com o povo, então ele está falando com a gente também. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Está vendo, irmão? Peste entre meu povo. Vou ler de novo. De noite, versículo 12. De noite apareceu o Senhor e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Porque na época tinha os sacrifícios. Depois que Jesus veio à cruz, quando o nosso Senhor esteve conosco, quando Deus esteve conosco, quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós, o nosso Deus veio, o Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, esse é o nosso Deus. E Ele esteve entre nós como Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz assim: de noite apareceu o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Aí vem aqui: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está no controle absoluto, irmãos. Se você está firme na rocha, você sabe que isso vai passar. Vai passar. E ainda mais quando você tem a fé verdadeira de que Jesus disse: aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. Então nem a morte nos separa do Senhor. Fique tranquilo.
que Deus está no controle o tempo todo. Deus está no controle. Então, irmãos, aqui terminamos por aqui. Né? O vídeo não fica muito longo. O tema de hoje foi Deus está no controle. E apesar de todas essas coisas que vocês possam ter dúvidas e mais dúvidas, porque nós sempre teremos dúvidas, porque é um Deus maravilhoso que Ele criou todas as coisas e as sustenta. Né? Ele antes de todas as coisas já existia. Lá em Gênesis nós vemos que nem existia o homem, nem existia a mulher, não existia, nós não existíamos. A raça humana não existia, mas Deus já existia. E lá em Gênesis começa, passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois, não é bom que o homem viva só, paguei um auxiliador idônea e criou a mulher. Então, Deus, homem e mulher, os criou. E tudo isso que nós temos vendo, isso, as coisas ruins, muitas coisas ruins acontecendo, porque essas coisas vêm para todo mundo, irmão, tá? Não é porque a pessoa é cristã, é crente, é evangélica, qualquer coisa, não vai ter problema, não, vai ter sim, vai passar por isso tudo também, vai pegar Covid, vai morrer, vai ficar bom, não vai pegar, vai se dar bem na vida, vai ter emprego, outro não vai ter. Como todo mundo, as coisas vêm como o sol nasce para todos, a chuva vem para todos, as aflições e as provações vêm também para todos, principalmente para os filhos. Porque está escrito, qual pai que não corrige o filho? Se o pai não corrige o filho é porque não o ama. Né? Então, às vezes, Deus permite essas coisas acontecendo para ver se a gente desperta. Poxa, onde nós estamos errando? Onde nós estamos errando? Eu digo nós, partindo de mim também. Porque pela igreja de hoje fica difícil você até levar a palavra. Você está me ouvindo? Deve ter essa noção também, de que você vai levar a palavra de Deus, vai levar o evangelho, e as pessoas dizem, porque veem essas coisas na televisão, ou pode estar em igreja e veem coisas absurdas acontecendo, e dizem assim, não, isso eu não quero não. Não, ser crente é isso, eu não quero não, eu estou bem, tem pessoas até pior do que eu, né? E vamos ficando por aqui. Em outra oportunidade a gente continua. Agradeço a todos, que Deus nos abençoe. Até a próxima. Se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. Se você não é inscrito, basta apertar em se inscrever, não precisa preencher nenhum formulário, basta apertar em se inscrever e está inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Até mais. Fique com Deus.